Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela vossa participação. Sejam muito bem-vindos a este webinar que é dedicado à forma de criar um site.pt com a ajuda da inteligência artificial e que vos irá permitir lançar o vosso negócio em 2026. Antes de avançar, pedi aos presentes que, por favor, vejam, nos indiquem se estão a ver bem, se estão a ouvir bem, para que nós possamos avançar com toda a segurança necessária, de forma a que consigam ver toda a informação que iremos partilhar convosco. Estou aqui a ver que sim, que está tudo ok. O Eduardo a confirmar. Portanto, então, vamos avançando e queria-vos dar a indicação de que nós estamos a gravar este webinar e que este mesmo webinar será disponibilizado no YouTube e posteriormente nas nossas redes sociais para que possam ver e rever o nosso webinar. Indico também que se tiverem dúvidas podem nas colocar no chat e depois ao longo do webinar, se assim se justificar, coloco logo as dúvidas ou então no final da apresentação as mesmas serão colocadas e respondidas pelos nossos oradores. Antes de avançar, quero agradecer ao Tiago Ribeiro e à Catarina Lobo por terem embarcado nesta aventura. O Tiago é especialista em marketing digital do .pt e irá aqui falar-nos sobre a importância estratégica de um domínio.pt e a forma como este contribui para um reforço de confiança e da identidade digital das marcas e negócios. E temos também a Catarina Lobo, que é especialista em WordPress e outro tipo de soluções de alojamento web e que faz tech suporte na Aman.pt. A Catarina vai-nos demonstrar passo a passo como criar um site com inteligência artificial. Então, sendo assim, Tiago, dou-te a palavra. Obrigado, Sandra, pela introdução. Boa tarde a todos. Eu sou o Tiago Ribeiro, sou especialista de marketing digital no .pt, como a Sandra já disse, e hoje quero mostrar um pouco porque é que qualquer negócio em Portugal deve ter um site em .pt. Aqui uma introdução rápida sobre quem é o .pt. Para contexto rápido, o .pt é o registry responsável pelo domínio todo de Portugal, o .pt, e no fundo nós somos a infraestrutura que faz funcionar os domínios .pt. E depois, em paralelo, também temos uma missão que é garantir que em Portugal ninguém fica para trás no digital, através de várias iniciativas que nós realizamos de capacitação e inclusão digital. Agora falar um pouco também sobre a importância de ter um site face às redes sociais. Começo aqui com esta questão, que é: se as redes sociais desaparecessem hoje, o seu negócio continuava a existir? Eu começo com esta pergunta porque todos nós dependemos um pouco das redes sociais, mas na verdade controlamos pouco do que lá acontece. E quem tem um negócio, se amanhã o Instagram bloquear a sua página, se o algoritmo mudar mais uma vez, ou por exemplo o TikTok fosse banido na União Europeia, o que é que aconteceria ao seu negócio? Se calhar a maior parte que estão dependentes destas redes sociais teria grandes dificuldades. Se calhar teriam que repensar o seu negócio. E este é um problema que existe bastante em Portugal, porque a presença digital não é só estar nas redes sociais, a maioria das empresas está online, mas poucas têm o seu próprio território digital, ou seja, o seu próprio site. Estão nas redes sociais, estão a publicar, estão a investir tempo e dinheiro, mas depois, no fundo, não têm uma casa digital própria e estão dependentes de plataformas de terceiros. Eu deixo-vos aqui também um pequeno resumo de uma comparação entre sites, entre o site e as redes sociais. As redes sociais, no fundo, dão um alcance rápido, mas são efêmeras. Depois o algoritmo também decide a visibilidade das publicações que nós criamos. Estamos dependentes do algoritmo para viralizar. Às vezes, certos conteúdos viralizam de forma que nós nem percebemos muito bem, ou seja, é instável. Já um site é um ativo, dura, acumula valor, é onde combatemos, é onde vendemos, é onde recolhemos os contactos, é também um motor que pode ser encontrado por pesquisa. Um site pode ser encontrado nos motores de pesquisa no Google ou nos motores ou nos LLMs como o ChatGPT,
E as pessoas, quando vão pesquisar ao Google, normalmente já procuram algo, ao contrário das redes sociais. E no site também temos um controle total pelo design, pelos dados e por toda a narrativa que está lá criada. No fundo, as redes sociais é como se fosse um terreno alugado e um site.pt é um território próprio que é nosso, é a nossa casa digital. Um domínio é simplesmente a morada digital do seu negócio. Para ter um site precisa ter um domínio e depois agora também vamos falar um pouco mais sobre o porquê de ter um domínio.pt face a outros TLDs, outros domínios, que agora passo a explicar um pouco porque ter um domínio em .pt. Em termos de SEO, que é a otimização para motores de busca, ter um domínio.pt tem algumas vantagens, principalmente para quem tem um negócio que pretende ter um público português. Quando falamos de SEO, a maior parte pensa só em conteúdo, mas antes de ver o conteúdo, a Google lê sinais. E o domínio é um dos primeiros sinais que a Google lê. E quando vê .pt, entende automaticamente este site é relevante para quem está em Portugal. Ou seja, tem esta questão do geotargeting, por ser CTLD, que acaba por ser um dos fatores importantes no ranking de conteúdos no Google Search. Isto aqui traz um resultado para quem cria um site que acaba por ter mais relevância nas pesquisas feitas cá em Portugal e, por consequência, também mais cliques para o seu próprio site. Também falar um pouco sobre o futuro da pesquisa. A pesquisa já não vive só do Google. Hoje em dia existem várias ferramentas onde podemos pesquisar, como é o caso do ChatGPT, Gemini, Grok, entre outros LLMs, que já são a porta de entrada em sites para milhões de utilizadores. Estas ferramentas fazem uma coisa que acaba por uma coisa importante, que no fundo é elas vão buscar informação aos sites, não vão buscar a informação a perfis de redes sociais. Então, se não tiver um site próprio, acaba por não existir para estes LLMs. E para a inteligência artificial, estes LLMs, saber que o seu negócio é português, ter um site em .pt acaba por ser um sinal mais forte desse mesmo contexto local. Depois também temos a questão da segurança. O .pt opera com padrões técnicos que protegem a infraestrutura e a reputação do seu domínio. Tem aqui algumas características, alguns serviços que nós temos no nosso domínio.pt. Para o utilizador comum, estas siglas como Registry Lock ou DNS Abuse, se calhar não conhecem, nem não percebem muito bem o que está por trás desta infraestrutura, mas acabam por depois sentir o resultado que é a segurança do domínio.pt face a outros TLDs. Imaginem, por exemplo, agora que estamos a fazer uma pesquisa na Black Friday e vemos preços fantásticos num site com um domínio, por exemplo, XYZ, versus um site parecido com preços também semelhantes, mas no domínio.pt. A tendência, se calhar, é confiar no site.pt. E às vezes basta um segundo de hesitação por causa do domínio do site para nós perdermos um clique, um lead, uma venda, ou seja, acaba por ser uma questão importante ter um site em .pt também nestas questões da segurança e da confiança. Falar um pouco mais sobre a confiança, depois de ter falado um pouco da segurança, temos depois, claro, que a confiança que está ligada a este mesmo aspecto. Nós fizemos um estudo de marca no ano passado, com a NetSonda, em que 88% dos inquiridos referiram que confiam mais em sites.pt do que outros domínios, como, por exemplo, .com. E há uma preferência clara de comprar também em sites.pt. O que referiram nesse estudo foi que as três razões principais para preferirem comprar em sites.pt acaba por ser a identidade nacional, a segurança e a confiança. E em termos de marketing, a confiança, como bem sabem, acaba por trazer um impacto direto. Quando temos confiança no site onde estamos a navegar ou a pesquisar, acaba por trazer mais cliques para o site, para o nosso negócio, o que também acaba por depois traduzir-se em mais conversões e um custo de aquisição mais baixo. Tudo isto porque a marca.pt, o domínio.pt, é muito familiar em Portugal e em outros países, é uma marca já com bastante reputação, é nacional e transmite uma confiança imediata. E no marketing,
tudo se resume um pouco a isto. A confiança, como bem sabem, acaba por reduzir custos depois nas campanhas que nós fazemos. Quando um utilizador vê um .pt, acaba por hesitar menos, se calhar clica mais no site em .pt face a outros TLDs e acaba também por comprar mais depressa, se calhar não hesita tanto quando, em comparação com outros domínios, se calhar no .pt acabam por confiar mais. O que depois também traduzem em campanhas mais baratas. Falar também um pouco sobre a importância de ter um .pt para proteger a vossa marca. Aqui acaba por ser simples, porque se não registarem o vosso nome em .pt, e registarem só noutros domínios, alguém pode fazê-lo primeiro. Ou seja, alguém pode ficar pode registrar o vosso nome primeiro que vocês. O .pt acaba por proteger a marca de 3 formas, ou seja, evita disputas e imitações, impede a apropriação devida da sua marca e também protege tráfego e reputação. Ou seja, se vocês protegerem a marca em vários domínios, acabam por se calhar ter mais tráfego para o vosso site. Falando também um pouco da identidade portuguesa, como já vos tinha referido anteriormente, o .pt comunica imediatamente que o negócio é de cá, ou seja, mostra a identidade do vosso negócio, é reconhecido, é familiar, também está muito associado à língua portuguesa e à cultura local. E depois ainda há um detalhe que reforça também esta identidade portuguesa, que é o .pt permite ter nomes com acentos e cedilhas. Vocês podem ter, por exemplo, um domínio como canção.pt. Poucos domínios têm esta opção e o .pt é um deles, que é uma curiosidade que nem todos sabem, mas nós também temos esta possibilidade. Para terminar, dizer-vos que criar um site hoje em dia já não é tão complicado e já não é tão caro como era anteriormente. Agora, se calhar, passava a palavra à Catarina, que também vai vos mostrar exatamente como é que vocês podem criar o vosso site em .pt e se tiverem alguma questão, estou por aqui. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. Catarina, acabei de te passar o ecrã, queria que confirmasses se está tudo ok. Olá, boa tarde a todos. Conseguem-me ouvir? Sim, perfeitamente. Perfeito. Antes de mais, obrigada, Sandra, e obrigada, Tiago, pela tua apresentação tão esclarecedora. Pronto, espero que todos então tenham visto aqui algumas das vantagens em confiar e em registrar o vosso domínio como .pt e com o .pt, portanto, da minha parte, posso dar continuidade à apresentação nesse sentido. E também no intuito da apresentação feita pelo Tiago, eu queria vos mostrar, se me permitem, antes de passar aqui ao processo de criação do website com recurso a AI, o quão simples é vocês passarem ao registro de domínio com a extensão .pt. Ou seja, aqui no site da AMEN, como podem ver, iríamos passar aqui à aba de registro e pronto, neste caso vocês também podem optar pelo nome de domínio que acharem com que se identificam mais ou que está mais associado ao vosso negócio. Eu até posso meter um exemplo como o seu website WP, algo assim mais parecido com o que vamos falar neste webinar. Fazendo a pesquisa, ele vai-vos mostrar a listagem de domínios que estão disponíveis para registro. Vamos dar aqui um bocadinho. Como podem ver, o domínio está disponível para registro e, neste caso, o que a gente faria era dar a continuidade ao registro. Nesta página terão também alguns dos serviços adicionais que podem associar ao registro de domínio, entre os quais as nossas ofertas de alojamento, políticas de privacidade e cookies com a IUBenda, alguns dos nossos serviços de gestão de backup, mas vamos deixar isto para outras águas. E avançando então para o carrinho. Terão disponível um código promocional aqui oferecido com o webinar que estamos a apresentar, que será o Free PT. FREE-PT. Tudo em maiúsculas. Sim. E uma vez Catarina, que façam, diz-me. Aproveito para mencionar que esta é a oferta especial e que está válida até ao final do mês. Por isso, aproveitem esta oferta muito especial para vocês e para ajudar aqui, é o nosso contributo para que consigam lançar o vosso site com sucesso no próximo ano.
Obrigada, Sandra. Pronto, não tenho mais nada a acrescentar, tal como a Sandra disse. E, aliás, quando fizerem aqui, quando adicionarem o código, também terão esta informação. Tal como a Sandra disse, terão então até ao final do mês para fazer o registro e aproveitar o código promocional. Neste caso, eu não preciso avançar com o registro, também já tenho aqui um domínio pronto para vos mostrar então a construção do site, mas neste caso, como vos disse, serão estes os passos que têm considerado para fazer o registro e aproveitar o código promocional. Voltando então aqui à página. Tal como vos disse, portanto, nós agora vamos aqui fazer uma construção de um website de forma intuitiva e simples, através da nossa oferta de alojamento gratuita, que está incluído quando o registro do domínio. Pronto, neste caso, eu já tenho preparado o meu alojamento para começar a iniciar a construção, mas queria-vos mostrar que uma vez que fazem o registro, vocês podem aceder à vossa área de cliente da AME, selecionam o domínio a que querem associar o alojamento e terão aqui disponível o icon Web Hosting. Neste caso, o que vai acontecer quando eu selecionar este icon é que eu sou automaticamente direcionada para a página de serviço que já tenho ativo, o Free Web Hosting. No vosso caso, ao selecionarem, terão automaticamente disponível a opção de micro-hosting, que corresponde então a este serviço, para fazer a ativação. E também, como disse, o serviço é totalmente gratuito. E aqui avançando, como vos disse, sou então automaticamente redirecionada para o plano de alojamento. E então aqui estamos no Free Web Hosting. Não quero que fiquem assustados aqui com este painel, porque na prática o importante aqui é o acesso ao administrador do WordPress, que na prática consiste no acesso ao domínio. Eu já tenho aqui uma página com uma pré-instalação, digamos assim, e para vocês acederem ao administrador do WordPress, basta, dentro do endereço, fazerem wp-admin, que será então o vosso administrador. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Iniciar o assistente do site e, a partir daqui, vamos então começar a construção com recurso à inteligência artificial. O que é que ele vos vai fazer? Terão 3 passos muito simples para fazer a primeira construção do website. E, neste caso, na prática, o mais importante é o assistente saber o que é que consiste o vosso website. Se vamos ter algo assim mais associado a um tom profissional, se será uma página demonstrativa, uma página informativa, simples, um blog. E para já, o que é que eu pensei? Fazer aqui uma página mais simples, amigável, mas também com um tom ligeiramente profissional que pudesse estar associado a um projeto, por exemplo. Eu já tenho aqui algumas coisas prontas que vos quero mostrar. No meu caso, o meu site vai ser um pouco mais criativo, com um tom amigável, que vai consistir num negócio de criação e design, e portanto o nome que eu escolhi é o Criativo à Tua Medida. E para a descrição, tenho também aqui preparado um pequeno texto que depois, obviamente, cada pessoa tem que associar ao tipo de construção que quer. No meu caso, a minha descrição consiste num espaço, este espaço sendo o website, em que todas as ideias que são apresentadas são transformadas em projetos. Pronto, como disse, mesmo sendo um site informativo, também tinha aqui a vertente de serviço, entre os quais a design, a criação de conteúdos, edição de páginas, e, portanto, esta descrição, como disse, tem que descrever não só um pouco do tipo de website que vocês querem apresentar, como também as suas características. Para este caso, quero um tom um bocadinho mais amigável, como vos tinha dito, e vamos avançar. Damos aqui um bocadinho ao nosso assistente para começar então a construção e então chegamos às restantes perguntas que ele nos faz para dar seguimento. Ou seja, como é que a gente preferia que a construção fosse feita? Num ciclo de várias páginas, ou seja, neste caso o que aconteceria é que cada acesso no menu iria aceder a uma nova página ou uma página com diferentes secções, onde neste caso o que acontece é que vocês têm a página inicial e a partir daí têm várias secções dentro do website. E para aqui vamos então preferir a página com diferentes secções. Neste caso, para não ter que estar a associar dados pessoais e também, como exemplo demonstrativo, não vamos associar dados de contacto. No caso em que o cliente pretenda ter dados associados, o assistente vai então pedir esses dados, entre os quais o e-mail, número de telefone, nome completo, nome da empresa, pronto, todos os dados que tenham que associar. Se queremos ou não incluir um blog, e neste caso eu quero incluir um blog, e se os clientes podem visitar a empresa pessoalmente. Vamos deixar então como não.
Terão também outras perguntas adicionais, como por exemplo, neste caso, se querem que associar um site de afiliados ou um reencaminhamento externo, não queremos. Se terá vendas associadas. Neste caso, não vamos associar vendas, mas terá então as duas hipóteses. Neste caso, venda ativa, carrinho de compras, um serviço e-commerce, ou apenas para visualização. O que isto quer dizer é que a sua página teria produtos visíveis, mas não para aquisição. Um site com sistema de marcações ou reservas, promoção de eventos, neste caso um calendário, ou de doações. Neste caso, como vos disse, vamos deixar estas a negativo, como não, e vamos então avançar com o processo da construção. Ele continuará então a fazer a leitura da informação que nós disponibilizamos. E agora vem aqui a magia. Ele vai-nos mostrar 12 exemplos de website que poderemos utilizar, portanto, de template total para dar o início ou, na prática, o desfecho da construção que solicitamos. Destas 12 opções, como podem ver, ele tem vários tipos de apresentação. E, na prática, depois fica ao gosto de cada pessoa qual é que acham que é mais intuitiva, qual é que acham que se identificam mais. No meu caso, eu gosto de uma coisa assim mais prometedora, com o texto bem grande, bem chamativo, então eu vou optar pelo quarto template. E pronto. O nosso amigo assistente vai começar então o processo de publicação e associação de conteúdos. Este processo pode ser um pouco mais demorado, como devem calcular. O nosso assistente precisa de um bocadinho de tempo para conseguir juntar toda a informação que nós demos e que estamos a dar. E ele agora vai então começar a fazer a ligação destes pontos todos para apresentar os conteúdos. Se, entretanto, como a Sandra disse, tiverem alguma pergunta, sejam livres para fazer a pergunta e nós vamos agilizando as respostas. Ele agora vai criar os dados todos e fazer as associações necessárias. Neste caso também, como disse, nós optámos pela associação de um blog e então ele também precisa de criar os artigos que ele acha que fazem sentido para o tipo de website. Importa também mencionar que nesta parte, se obviamente optarem por um website mais robusto, por exemplo, com uma loja online, é normal que esperem um pouco mais. Pronto, o site já foi criado, como viram, 1 minuto, 2 minutos, tem tudo pronto, e aqui está então o website. Pronto. Como podem ver, ele na sua totalidade está pronto. Tem várias ideias, ele associa vários tipos de conteúdo que ele acha que fazem sentido para o tipo de oferta que foi apresentada. Temos então o nosso blog, como tinha dito inicialmente, mas lá está. O que é que vai acabar por acontecer? Obviamente, pode precisar aqui das suas magias e das suas pequenas edições. E é aqui que o assistente entra de maneira mais eficaz com o chatbot que auxilia na parte da construção. Ou seja, ele por si só já apresenta aqui algumas ideias, mas acreditem que isto é só 1/3 de tudo o que ele consegue fazer dentro do site. Por exemplo, a parte de edição de texto, no que é que isto consiste? Nós vamos então dizer que eu quero editar um texto dentro do website. Ele precisa aqui de algum tempo para então recolher todos os dados do website e, como diz, vai perguntar, por favor, indique qual o texto específico que deseja editar nesta página e qual o novo conteúdo que pretende para cada texto. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós temos aqui então, como primeiro a apresentação do parágrafo, soluções criativas. Eu posso querer, por exemplo, algo como soluções dinâmicas. O que é que eu posso dizer então ao assistente? Por favor, eu sou muito bem educada com os nossos assistentes de inteligência artificial. Dizemos, por favor, altera o texto de soluções criativas e temos que deixar exatamente como se encontra, até podemos deixar entre aspas para ser mais preciso, para soluções dinâmicas, por exemplo. Ele vai então tentar identificar o texto exatamente, e neste caso vamos então confirmar que é apenas a parte de soluções criativas.
pronto, como podem ver, a alteração foi imediata. E de momento, o texto que eu tinha inicialmente identificado, ele acaba sempre por questionar algumas das outras coisas que estão no site, é normal, ele faz uma leitura completa, passou então a soluções dinâmicas. O que é que nós fazemos? Guardar. E, portanto, o conteúdo que tínhamos em rascunho passa a conteúdo publicado. Isto, como disse, é só um bocadinho de tudo o que ele consegue fazer. Por exemplo, podemos alterar o estilo do tema. O que é que isto quer dizer? Ele vai então recolher toda a informação do website, como vos disse, e vai-me dar novas opções de temas. E, vem a parte interessante, é automatizado. Ou seja, ele considera todo o conteúdo que está na vossa página para fazer a alteração. No meu caso, eu, como disse, gosto assim de uma coisa mais chamativa, gosto deste azul, vamos deixar assim então, e fazer guardar. E ele fez a atualização do tema. O que é que depois também acaba por acontecer? Às vezes nós vemos isto e pensamos, se calhar eu até queria fazer uma coisa um bocadinho mais robusta, ter aqui uma edição um bocadinho mais personalizada, e também o podem fazer na mesma. Ou seja, mesmo dentro do recurso da inteligência artificial, nós temos a opção editar página, tal como no WordPress comum, que não utilizar-se o assistente para a criação. O que é que isto quer dizer? Dentro da página de edição, nós temos na mesma os conteúdos comuns que teríamos numa situação normal de construção. Ou seja, eu posso fazer a alteração do header, editar manualmente os textos, mas o que eu acho pessoalmente é que isso acaba por ser um bocadinho mais complexo e se calhar pode tirar um pouco do tempo que nós precisamos para fazer a construção total. Ou seja, o que é que eu gosto de fazer? Dentro mesmo do site, nós vamos ter aqui vários tipos de ferramentas que vão ajudar com a construção, não só na parte de edição, mas também do vosso negócio online. E nós temos o Header Analyzer. No que é que o Headline Analyzer consiste? Ele, na prática, é uma ferramenta que ajuda-vos a criar os títulos mais eficientes e mais eficazes para a publicação do site. Na prática, isto tem um impacto direto com o SEO, ou seja, com as estratégias que nós vamos ter para melhorar a visibilidade do site e também captar um pouco mais a atenção do público. Só que muitas vezes isto pode não ser muito user-friendly. Alguns podem ter mais dificuldade a tentar identificar o que é que podem fazer, que palavras é que são mais adequadas, e é aqui que entra o assistente. Ou seja, ele não só vai vos ajudar com a edição, mas também com aquelas burocracias que podem considerar um bocadinho mais incomodativas no processo de criação. E, por exemplo, o que é que eu posso perguntar? Digo que estou dentro da edição do website e, portanto, no Headline Analyzer, a ferramenta que mencionei, tem um score, até podemos confirmar o número, como podem ver, 23 de 100, não está muito famoso, tem um score de 23 de 100. O que posso fazer para melhorar? Numa situação normal, ele deve perguntar algumas informações e, exatamente, pronto. E então, ele vai acabar por se repetir um pouco, a dizer que precisa de um pouco de ajuda para tentar entender que informações adicionais é que necessita. E neste caso dizemos que precisamos, por exemplo, de melhorar as common words, ou seja, as minhas common words. Podemos fazer um copy direto ou então mencionar mesmo em português. Insuficiente, por exemplo. E podemos até mesmo perguntar o que posso fazer para melhorar a minha visibilidade online e o meu score para SEO. E ele agora vai então explicar todos os conceitos que vocês então precisam para melhorar a vossa visibilidade. E então, como veem, ele tem vários critérios que podem seguir para ajudar então nesta implementação. Portanto, lá está, não só vai ajudar a editar, como também com todas as outras questões que possam ter dentro da ferramenta. Claro que o intuito é sempre também ajudar na parte da edição, que pode ser um pouco mais complexa, mas de qualquer das formas, ter pelo menos uma ferramenta que possa ajudar em coisas administrativas um pouco mais burocráticas ou que requerem um pouco mais de atenção é perfeito. Catarina, tem aqui uma questão que tem a ver com edições. Posteriormente, selecionamos este template, posteriormente podemos alterá-lo?
Podemos sim, senhora. Podemos sim, senhora. Aliás, até posso demonstrar como é que se faz a alteração. Sim. Que também é bastante simples. Portanto, o que nós vamos fazer então é regressar ao WordPress e vamos então aqui à apresentação e temas. Pronto. Por norma, o WordPress tem sempre os temas default, normalmente é sempre os 2020, como se diz, e neste caso o Extendable, que é o que foi associado à criação do site. O que é que eu posso fazer? Posso ativar o tema. Portanto, ele fica então associado, fazemos personalizar e, como podem ver, o website já ficou associado ao novo tema. Dentro do design, já podemos então avançar com algumas das customizações. Mas na prática também não é muito necessário, porque teremos aqui o nosso fiel assistente para fazer também as magias que precisamos dentro da parte de edição. Mas sim, podem sempre alterar o tema associado e também, como disse, podem ter outro tipo de dinamismo com o site que não envolva apenas o assistente da inteligência artificial. Ou seja, a única coisa que tem que ter sempre em mente é, uma vez que iniciamos a construção com o assistente, temos que manter o assistente, ou seja, não podemos removê-lo e voltar a adicionar. Por outro lado, se pretenderem ter uma edição mais dinâmica, mantêm o assistente e fazem a construção conforme aquilo que necessitam. Adicionam os plugins que precisarem, os temas que acharem que ficam melhor com o tipo de negócio e com o tipo de website, e a partir daí mantêm a vossa construção. E outra coisa que eu também vos queria mostrar dentro da parte das páginas, que eu acho que é uma das partes mais interessantes aqui do nosso amigo, como eu gosto de lhe chamar, é dentro do nosso assistente, vamos fazer aqui uma edição do site. Como podem ver, ele permite, como estava a explicar, fazerem então vocês a construção total do website como se fosse um template livre e limpo, como se fosse um template que iniciou do zero. Neste caso, não necessitamos, como disse, porque temos aqui o nosso fiel assistente para completar esta edição e, portanto, voltando à nossa página de modelos, portanto, como podem ver, eles têm os modelos default. Podemos voltar aqui ao administrador. Vamos voltar à nossa edição, assistente do site. E voltamos aqui. Como podem ver, adicionar as páginas que necessitarem. Portanto, podem sempre começar o projeto do zero, se necessário. Como disse, começar do zero, mas sempre com recurso ao assistente virtual. E também uma coisa a acrescentar, como podem ver, ele tem já vários prompts sugeridos para fazerem o início da construção. Ou seja, podem começar por adicionar um parágrafo, um artigo, um título, uma lista com vários tipos de características que necessitem para o vosso negócio. E voltando então aqui, por exemplo, numa situação em que vocês querem reiniciar a instalação, voltando ao ponto de vamos ver o nosso site, vamos fazer uma pré-visualização e vocês pensam, há aqui certas características que eu não gosto. Não tem problema. A gente vai editar a página. E uma coisa que podem também fazer dentro das próprias páginas é a sua remoção ou pedido de ajuda. Ou seja, podemos fazer aqui editor de blocos. Ele tem várias informações da base de conhecimento, como podem ver. E a partir daqui podem fazer a remoção de conteúdos. Ou seja, eu posso perfeitamente não querer este bloco e posso fazer a sua eliminação. E a partir daqui podem reiniciar a parte da edição. Outra coisa interessante, também podem pensar, ok, eu tenho imagens que são já pré-visualizadas, se calhar eu não me identifico com estas imagens, também não tem problema, terão várias hipóteses para fazer a troca de conteúdos. Ou seja, através das imagens podem carregar novo conteúdo, que seja local e do vosso computador, podem usar a biblioteca de multimédia, ou seja, conteúdos que já estejam por default no vosso website, ou criar a vossa própria imagem com o gerador de imagens de AI. A partir daqui, vocês podem gerar a imagem e a partir daqui também fazer uma pequena descrição. Por norma, a descrição tem que ser um pouco extensa, não pode ser algo muito geral, por exemplo, bola vermelha, coisas assim um pouco mais restritas. Temos que ter bastante informação, que não seja confusa e que seja direta,
para que a ferramenta possa então gerar estes conteúdos. Ou seja, posso pedir, por exemplo, um céu, não teria ortográfico, um céu estrelado azul, por exemplo. Vamos gerar a imagem. Ele vai então começar a fazer a sua leitura da imagem. Damos aqui uns minutinhos. E como podem ver, tem a vossa imagem pronta para utilização. O que é que podem fazer? Eliminar se não quiserem utilizar ou fazer a associação automática. E como podem ver, ele assume logo a formatação que já tínhamos por default no website e associa ao novo conteúdo. E daqui à direita, como vos tinha dito, terão na mesma o dinamismo de construção que necessitarem para dar seguimento ao vosso website. Dentro disto, como podem ver, terão uma ferramenta que irá apoiar em praticamente todo o processo de construção. Outra coisa também importante, é um processo intuitivo, rápido e que vai impulsionar o vosso negócio porque terão todas as ferramentas integradas que precisem para ter esta visibilidade e esta estrutura que é necessária para começar o vosso negócio. A partir daqui, vamos então voltar ao nosso administrador e temos então as características default do nosso website. Outra coisa também importante é que, como vos mostrei, nós temos também já um conjunto de características e de plugins que já estão integrados diretamente na nossa ferramenta. E o que é que isto quer dizer? Uma vez que vocês fazem a ativação, o Extendify vai trabalhar como o integrador e assistente de inteligência artificial, mas terão também já outras ferramentas que já estão pré-feitas e pré-visualizadas para que vocês consigam fazer a construção sem recorrer a plugins terceiros. Ou seja, terão o All-in-One SEO, que, como disse, também ajuda aqui na parte de nas estratégias, digamos assim, para melhorar a vossa visibilidade online. Teremos a YouBenda, que é uma ferramenta de integração automática e também super user-friendly das políticas de privacidade e cookies, que, como devem saber, ao abrigo do RGPD, são obrigatórios para todos os websites, independentemente do tipo de negócio, seja um site informativo, um blog, uma loja, têm sempre que estar integrados. E, como podem ver, já está automaticamente instalado e basta vocês avançarem com a associação de conta. Uma coisa também importante sobre a YouBenda, vocês poderão ter a possibilidade de fazer a aquisição da YouBenda no nosso site e, através do WordPress, fazer a integração automática. Portanto, na prática, o que vai acontecer é que, uma vez que vocês façam a aquisição, já têm a associação pré-feita, digamos assim, no vosso serviço de alojamento gratuito. Portanto, é uma vantagem, não têm que passar por todos aqueles passos de integração que se calhar iam necessitar com ferramentas externas. E temos também o Really Simple Security. Na prática, este plugin automatiza aqui algumas das medidas de segurança que o alojamento já oferece. E até vos posso mostrar a título exemplificativo. Podemos fechar aqui a verificação. Ou seja, o que é que acontece? O website e o alojamento já oferecem o SSL de forma gratuita. Portanto, na prática, o recurso de instalação do SSL para este plugin não é necessário, mas ele tem outras ferramentas, como a gestão de medidas de proteção do vosso website. Algumas são gratuitas, outras são Pro. Temos também aqui a parte das vulnerabilidades, que é gratuita. Portanto, ele oferece um sistema de scan automático para encontrar vulnerabilidades ou então fecheiros maliciosos no alojamento, que, com recurso ao nosso assistente, com certeza que não vai acontecer. E também alguns resultados de verificação, precisamente provenientes deste scan que é realizado. E, portanto, voltando então aqui à nossa apresentação, vamos voltar aqui ao nosso site. Catarina, depois quando Diz-me, eu Sandra. fazer aqui mais algumas questões, Claro que sim, então eu vou aqui, uma das questões é se a AI é poliglota ou só em português? É poliglota, sim, é poliglota. Pronto. A paleta de cores pode ser customizada com parâmetros de cor personalizados?
Pode sim, mas naquele exemplo em que eu mostrei, quando é feita, portanto, posso mostrar aqui. Deixem-me ver onde é que anda o nosso amigo. Aqui está ele. Ou seja, quando nós pedimos ao AI para gerar os temas são apresentados por default. Mas o que é que acontece? Através do AI, nós também podemos fazer outra coisa, que é pedir a alteração de cores, como dizem, customizada. Portanto, eu posso chegar aqui perfeitamente à página, por exemplo, vir aqui ao fundo, com licença, e onde é que ele anda? Neste caso não era aqui, era no texto. E nós podemos, a partir daqui, fazer a edição de texto que pretendermos. Ou seja, podemos alterar os níveis, podemos alterar as características e com o AI podemos também alterar as cores. Estes são alguns dos prompts, mas nós podemos perfeitamente pedir para ele editar, por exemplo, alterar o título da página. Ele vai dar alguma informação. E mostra aqui algumas das opções. Substituir o texto, inserir no topo, fazemos aqui. E pronto, ele volta a pedir exatamente a mesma coisa, mas é normal. Pronto, como vos disse também, o AI não é 100%, 100% ligado também à edição do site, mas ele vai perguntando algumas coisas adicionais. Mas sim, lá está. Ele permite sempre a edição personalizada, mesmo que não recorram ao AI. Sim, depois aqui uma outra questão que eu vou simplificar, que é se podes exemplificar como colocar links para sites terceiros. Sim, claro que sim. Sim, podes, por exemplo, temos aqui uma talvez aqui questão. não seja mais... tens mais alguma questão, Sandra? Diz-me. Não, é uma questão que está aqui, que é de uma agência de viagens, gostariam de colocar depois links para sites terceiros, só para explicar como é que se insere um link. Sim, claro que sim. Portanto, eu penso que até aqui podemos fazer esse teste. Ou seja, vamos pensar numa situação, se calhar num header que pudesse ter num footer tivesse esta informação. Nós temos aqui duas opções, ou fazemos via botão, portanto, através do botão temos aqui a associação de ligação. Como podem ver, o que o botão faz é reencaminhar para uma secção do website. Portanto, na prática aqui, o cardinal o que indica é precisamente isso, é que é uma secção do website para que somos associados, ou seja, esta aqui. Ou então, em alternativa, podem fazer diretamente através do texto, ou seja, por exemplo, design personalizado, carregamos nesta opção e a partir daqui fazemos então o URL que pretendemos. Por exemplo, podemos fazer algo como assim. Vocês podem carregar no URL para testar o acesso e ver se está funcional, ou então simplesmente fazem uma atribuição, por exemplo, abrir um novo separador, fazer um novo follow links, sponsored. Diz-me, Sandra. Sim, aproveitando que, não, isso podes continuar. Depois aproveitar é quando, para exemplificar novamente como é que se faz a integração das imagens. Aproveitar Ok, claro que sim. E pronto, e a partir daqui vocês então ficam com a associação do URL associada. Neste caso, o URL só fica associado uma vez que vocês metam um URL fidedigno e que exista. Pronto, neste caso, como estou a associar um de teste, ele não fica automaticamente integrado, mas através do botão também podem fazer essa experiência. Ou seja, se eu fizesse assim, fazia fechar e uma vez que carregasse, sou redirecionada para o site. E então agora pegando na segunda questão, que seria então a alteração das imagens. Era isso, não era, Sandra? Como é que podíamos alterar uma imagem? Como alterar, como inserir. Ok, perfeito. Pronto, neste caso, através das várias imagens, a edição é sempre a mesma. Ou seja, nós selecionamos apenas uma vez o icon da imagem e temos aqui então substituir ou fazer diretamente o carregamento. Neste caso, com a opção do substituir, terão muito mais hipóteses de associação. Tem o carregar, que será, portanto, um fecheiro que venha diretamente do vosso computador, a biblioteca multimédia, que terá um conjunto de imagens que têm associadas ao website, ou o carregar fecheiros, como vos tinha dito, que será, portanto, um import do computador local, ou então a imagem personalizada. Neste caso, como vos disse há bocado,
será para gerar uma imagem com recurso à inteligência artificial e associar ao website. E aqui, em termos de edição, penso que conseguimos percorrer mais ou menos todas as coisas que queríamos. Como vos disse, é bastante intuitivo e simples e na prática, para além de terem o assistente não só para apoiar a edição, mas também como a outras questões internas da plataforma, terão também a possibilidade de ter mais dinamismo na construção. Sim, sim. Temos aqui mais algumas questões, que é o Rui está aqui a questionar sobre se pode integrar conteúdos de fornecedores, ou seja, vai um pouco ao encontro do que estávamos aqui a falar, que tem a ver com a importação de conteúdo, devendo, parece-me, salvaguardar apenas os direitos de imagem do conjunto de fornecedores. No entanto, é uma palete em branco, não é, que nós podemos ir povoar com o conteúdo. Exatamente, sim, exatamente. Estou aqui a ver mais questões. Aqui a falar da divulgação através do Google. A Catarina falou aqui da otimização para os motores de busca, que é a capacidade de prepararmos o conteúdo para ser indexável pelo Google. Depois, o outro tipo de conteúdo e a dinamização através das outras plataformas, depois também já tem a ver com uma parte mais estratégica da divulgação. Claro, claro. Mas se me permites acrescentar, Sandra, desculpa interromper-te, através do assistente vocês também têm a possibilidade de questionar essas partes, ou seja, pensando numa situação em que vocês usam alguma ferramenta da Google para fazer a gestão do SEO, por exemplo, através do Google Analytics, vocês podem pedir ao assistente que vos indique como é que podem fazer essa integração. Ou seja, vocês mantêm o vosso website na normalidade e dizem, tenho a ferramenta XPTO e deram-me este código, como é que eu posso integrar? E podem fazê-lo. Aqui o Vítor está aqui a questionar-nos se os clientes não são proprietários do site sem acesso ao cPanel, etc. Como é que fazem o acesso? Como é que deve ser aqui a integração entre o painel, explicar? Exatamente, sim, claro que sim, claro que sim. Até posso mostrar, também não custa absolutamente nada. Pronto, como disse bem, as nossas ofertas de free web hosting, micro hosting, não têm o painel de gestão cPanel como as nossas antigas ofertas tinham. Mas isso não é impeditivo de nada. Ou seja, uma vez que nós vamos recorrer à inteligência artificial para a construção, a parte de gestão ou configuração de fecheiros acaba por não ser tão essencial como numa situação de construção manual. Ou seja, para um caso em que vocês queiram dar acesso a um utilizador externo, a um web designer, a um colega para ver o vosso website, vocês podem vir a utilizadores e criam um novo utilizador. Ou seja, o que este utilizador terá acesso é precisamente o seu site wp.pt, neste caso o vosso domínio.pt, /wp-admin, portanto o vosso administrador WordPress. Catarina, estás aqui a exemplificar, depois vou-te só pedir, depois desta questão, que mostres como é que é feito o upload das imagens através de multimédia, só para aqui Sim, o Rui perceber como é que pode importar os conteúdos. Claro que sim. Claro que sim, terá aqui duas hipóteses, ou seja, através da biblioteca diretamente, ou seja, pelo vosso administrador multimédia biblioteca, e aqui pode fazer então a importação direta, ou seja, adicionar um fecheiro, e pode então fazer a importação. Neste caso, vocês têm um limite de 256 MB por import, ou seja, podem fazer vários fecheiros desde que não ultrapasse este limite dos 256 MB. E através daqui podem então fazer a importação. Em alternativa, se quiserem fazer uma alteração direta no vosso website, basta então acederem ao vosso editor, vamos a editar a página e na edição de página fazer a alteração como mostrado. Portanto, tem a hipótese ou de ter já o conteúdo na biblioteca e quando forem fazer a substituição, basta acederem a esta opção e fazer aqui a alteração, ou então fazer diretamente o carregamento do vosso computador local. Não sei se precisas mais alguma coisa desta parte, Sandra?
Penso que agora já foi suficiente. Estão aqui a indicar que pronto, trabalham com uma empresa que disponibiliza todo o conteúdo, e então a ideia seria perceber como fazer essa integração. Também, de qualquer das formas, caso não tenha ficado suficientemente esclarecido, Rui, poderá enviar-nos um e-mail que a Catarina terá todo o gosto aqui em dar uma ajuda adicional. Em termos do livro de reclamações, no footer, no próprio rodapé do site, pode adicionar a imagem. Não sei se poderias só mostrar aí. Sim, claro que sim, claro a que sim. possibilidade de editar a imagem no footer e depois adicionar um link que a Catarina também já nos explicou aqui como é que se faz. Exatamente, ou seja, diretamente do website, ou seja, nos casos que eu preciso fazer a edição. Ok. Diretamente no website, deixem-me voltar aqui às páginas. Estrutura rodapé. Ok, aqui está o nosso rodapé, já o conseguimos encontrar. O que é que vocês podem fazer? Têm a hipótese de adicionar um novo texto, ou seja, por exemplo, imaginando que não querem a parte dos autores e querem então realmente o livro de reclamações. Podemos alterar para livro, aqui está o livro de reclamações. E nesta parte da edição, como já estamos a pegar numa FAQ, num texto que já estava associado ao rodapé, nós já temos aqui a opção de ligação automática. Portanto, aqui, neste caso, já poderiam fazer de forma automática a associação ao livro de reclamações online. Se não é alternativa, como tinha dito há pouco, se for um texto corrido que já está no website, o que podem fazer é a edição diretamente no texto, a edição diretamente no texto para fazer então a hiperligação ao conteúdo, ao livro de reclamações, o que necessitarem. E vou voltar aqui para a edição inicial. E aqui estamos nós. Alguma questão também dentro deste tópico, Sandra? Era se podíamos também integrar o Facebook, mas lá está, aqui mais outra questão, que é se já tenho alguns sites, mas não sei integrar o site nome ao cPanel onde estão os outros. Se calhar vamos necessitar. Sim, é uma questão mais técnica, sim. Cristina, se nos puder enviar um e-mail com informação completa, com a indicação dos sites, para ser mais preciso, depois também teremos todo o prazer em dar toda a informação necessária. Aqui outra questão que é se podemos integrar uma API com o assistente, se temos essa possibilidade. Diretamente com o assistente ou uma API externa, seria isso? Um plugin externo? Consegue integrar uma API REST com o assistente? Não sei se Sim, na verdade pode através de um plugin de customização, ou seja, uma vez que não tem o acesso direto à gestão de fecheiros aqui, o que pode fazer é integrar um plugin que tenha a gestão de código e gestão de aplicações externas, de APIs, e fazer a integração. O que é que acontece? O assistente por si só ele não precisa de vertentes adicionais, portanto ele na prática terá sempre a informação necessária para a construção e para a edição. Mas, obviamente, como disse, a customização é dinâmica e aberta, portanto, pode sempre integrar aquilo que necessitar no website. Certo. Aqui só esclarecer que, a nível de todo o tipo de questões futuras que existem, podem diretamente, através da área de cliente, colocar as questões e a equipa terá todo um gosto em esclarecer. Neste momento, penso que já foram dadas todas. Acho que há aqui mais uma questão. A colocação do site online é imediata? Sim, é assim. Podes explicar essa parte? Claro que sim. Temos aqui duas vertentes a considerar. Ou seja, uma vez que vocês fazem a ativação do Free Web Hosting, tem uma grande vantagem, que é a nível de alteração dos registros DNS. Ou seja, uma vez que fazem a ativação, o domínio é automaticamente associado e apontado via registros para a oferta. Ou seja, tem sempre aquele período de propagação. Numa situação normal, demora cerca de 10, 15 minutos até que seja feita a emissão do certificado gratuito e o apontamento seja finalizado, e assim já tem acesso direto ao website.
Sobre a questão da publicação de conteúdos, ao longo da construção, por norma, qualquer elemento que vocês alterem é salvaguardado como um rascunho, mas uma vez que queiram fazer a publicação pode ser feita manualmente, através do editor, ou até podem mesmo pedir ao assistente para fazer a publicação por vocês. Portanto, lá está. Da vossa parte só tem mesmo que construir e pedir ajuda. E fica tudo feito. Certo. Não existem aqui mais questões, portanto, gostava de te agradecer, Catarina, pelo teu contributo e ao Tiago Ribeiro também. E depois, como já tinha referido, nós vamos enviar, vamos publicar os conteúdos no YouTube, redes sociais e depois também enviar um e-mail de follow-up com toda a documentação, com o link onde irá conter toda a documentação. E, portanto, gostava de vos agradecer, indicar-vos também que podem usufruir da vossa oferta até o final da semana, usando o código FREEPT. Não havendo mais questões, agradeço e até uma próxima. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.